Oi pessoal, aqui é o Odonto em Debate e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Vamos embora! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Odonto em Debate. Hoje eu estou aqui com Rayane, que vai trazer um pouco sobre o tema anatomia aplicada aos acessos cirúrgicos ao esqueleto da face. Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um dos meus preferidos, porque ele mostra como a odontologia ela vai muito além da clínica. Porque ela se conecta com a cirurgia, a estética e até mesmo com a reconstrução facial. Quando a gente entende que é a anatomia aplicada, a gente percebe que o cirurgião bucomaxilofacial, ele não trabalha no escuro, né? Cada incisão, cada movimento, tudo é planejado com base em estruturas anatômicas detalhadas, com nervos, músculos, vasos sanguíneos. Então vai ser uma conversa muito divertida. É verdade, a odontologia já evoluiu muito mesmo. Antes era só dentes, né? Agora o dentista ele vai poder fazer cirurgia e reconstruir a face de um paciente. Incrível toda essa evolução. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse tema, vamos às respostas das perguntas que foram deixadas para vocês no podcast anterior, em que falamos sobre a odontologia legal e sua interface com a anatomia humana. Bom, agora vamos para as perguntas. Pergunta número 1. Como o cirurgião dentista pode contribuir em investigações forenses? E a resposta correta era que ele é capaz de identificar pessoas por meio das características odontológicas, que são únicas, né? Assim como as impressões digitais. E em situações em que o corpo está carbonizado ou em decomposição, mutilado, muitas vezes é impossível fazer o reconhecimento visual. E é aí que entra o odontologista, que ele compara os registros odontológicos feitos em vida, como radiografias, moldes, prontuários, com o exame da arcada dentária do corpo encontrado. Além disso, o dentista forense pode ajudar em casos de análise de marcas de mordidas, determinação de idade e até na avaliação de lesões em vítimas de violência. A pergunta número 2 era por que o prontuário odontológico é uma prova tão importante em processos judiciais. A resposta correta era que o prontuário odontológico ele é essencial, porque ele documenta todo o histórico de atendimento do paciente, desde a anamnese, exames, diagnósticos, planos de tratamento, até a assinatura de consentimento e registro de evolução. Do ponto de vista legal, ele serve como prova objetiva daquilo que foi feito, acordado e observado durante o tratamento. Nos casos de denúncia, erro profissional ou litígio, o prontuário é o único meio de defesa do dentista e também uma fonte de informação confiável para a justiça, né? Além disso, em investigações forenses, o prontuário pode ser usado para identificação humana, pois contém radiografias, descrições detalhadas dos dentes, restaurações e próteses, que são informações únicas de cada indivíduo. Por isso, manter o prontuário atualizado, completo e legível é um dever ético e legal de todo cirurgião dentista. Rai, para começar a falar um pouco sobre os acessos, conta pra gente, porque o conhecimento anatômico é tão indispensável na hora de fazer uma cirurgia facial? Essa é uma ótima pergunta. Porque a anatomia é literalmente o mapa do cirurgião em qualquer procedimento, seja um trauma facial, uma correção estética ou até mesmo uma reconstrução. O profissional precisa saber exatamente onde está o nervo, onde está o músculo, onde está o vaso sanguíneo. A análise da vascularização e da inervação facial, ela ajuda o cirurgião a planejar melhor a via de acesso, né? Reduzindo os riscos, garantindo ali um resultado mais harmônico para o paciente. O sucesso cirúrgico ele depende da segurança anatômica, né? Se o cirurgião desconhece o trajeto de um nervo, por exemplo, ele pode comprometer a expressão facial do paciente. Ninguém quer sair de uma cirurgia com uma paralisia, né? Verdade. Imagina a situação, né? E fazer a cirurgia e sair de lá com metade do rosto paralisada. Ou até algo mais grave.
fazer a retirada de um terceiro molar e sair de lá com uma neuralgia do trigêmeo, não dá, né? Explica pra gente também o que exatamente significa anatomia aplicada à odontologia. A anatomia aplicada ela é um estudo da estrutura do corpo humano voltada diretamente para a prática da clínica e cirúrgica, né? Enquanto a anatomia geral, ela se preocupa em descrever onde estão ali os órgãos, músculos e nervos, a anatomia aplicada, ela foca em como essas estruturas se relacionam durante o procedimento. No caso da odontologia, isso é essencial, porque, como a gente viu, o cirurgião precisa conhecer a disposição precisa do músculo, dos vasos, dos nervos da face, especialmente quando realiza cirurgias bucomaxilofaciais, já que cada milímetro pode fazer uma diferença entre sucesso e uma complicação. É incrível pensar como tudo isso está interligado, né? Uma decisão errada pode comprometer tanto a função quanto a aparência. E por que a anatomia da face é considerada uma das mais complexas do corpo humano? Então, porque a região facial ela é uma das mais ricas, né, em inervação e vascularização do corpo. Ela concentra estruturas fundamentais tanto para mastigação, fala, expressão facial e acessibilidade. E quando falamos de acessos cirúrgicos à face, o que exatamente isso significa? Show, um ponto-chave aqui do nosso tema de hoje, né? Os acessos cirúrgicos, eles são as vias escolhidas pelos cirurgiões para chegar até a área que a gente precisa para fazer o tratamento. Seja uma fratura, um cisto, um tumor ou até uma articulação comprometida. Cada acesso tem uma vantagem e uma desvantagem, né? E os riscos próprios, dependendo da anatomia da região. Cada acesso cirúrgico é planejado para garantir não só a recuperação funcional do paciente, mas também uma boa aparência no pós-operatório, né? Por isso que o planejamento cirúrgico é uma etapa essencial. O segredo de um bom procedimento está em escolher o acesso certo, né? Causando o menor trauma possível e evitando uma cicatrização aparente, que isso é muito importante também. Então, a anatomia aplicada não é só uma questão técnica, mas uma questão de arte e harmonia facial, né? Isso fica ainda mais claro quando a gente pensa na harmonização orofacial, que ela tem, inclusive, um artigo muito bacana da revista Lépidos, acredito que seja assim que se pronuncia, que ela trata sobre o tema e fala que também faz parte da área da atuação do cirurgião dentista, mostrando o quanto o domínio anatômico é essencial para os resultados naturais de uma harmonização. E já que a gente está falando sobre os acessos, fala pra gente quais são as principais camadas que o cirurgião encontra ao fazer um acesso facial. Ótima forma de visualizar. De maneira geral, a face ela tem 5 camadas principais, né? A pele, que é fina, altamente vascularizada e responsável pela estética. Tem também o tecido subcutâneo, onde a gente encontra gordura e pequenos vasos. A gente tem camada muscular, formada pelos músculos da expressão facial e mastigação. As fáscias, que são membranas que envolvem ali, sustentam os músculos. E, por fim, o periósteo, que reveste o osso da face. Em cada uma dessas camadas, elas precisam ser manipuladas com muito cuidado, principalmente nos acessos cirúrgicos. O conhecimento da profundidade e da disposição dessas estruturas, elas ajudam a evitar a lesão e facilitar na reparação do tecidual no pós-operatório. Ou seja, a incisão nunca é feita de qualquer jeito, né? Exatamente. Cada camada ela tem uma espessura e uma função específica. E dependendo do acesso, o cirurgião pode precisar descolar planos mais superficiais ou mais profundos, e aí que o domínio da anatomia faz toda a diferença, né? Agora vamos falar dos músculos. Eu imagino que eles sejam um desafio à parte durante os acessos cirúrgicos, certo? Com certeza. Né? Os músculos da face são fundamentais, porque eles não só
Eles não só determinam as expressões, mas também servem de referência anatômica para o cirurgião. Então, temos dois grupos principais, né? Os músculos da expressão facial, que são inervados pelo nervo facial, e o músculo da mastigação, que é inervado pelo nervo trigêmeo. Por exemplo, o músculo masseter e o músculo temporal são extremamente importantes na cirurgia mandibular, porque eles são localizados próximos à articulação temporomandibular, que é a famosa ATM, né? A dissecção incorreta dessas áreas ela pode causar sangramento intenso e limitar os movimentos mandibulares no pós-operatório. E o cirurgião, ele precisa preservar esses músculos, certo? Exato. A ideia é fazer o procedimento sem comprometer a função muscular. Bom, agora vamos falar de um dos pontos mais delicados, os nervos da face. Eu já ouvi que uma pequena lesão pode causar grandes problemas, né? Como eu tinha dado o exemplo da neuralgia do trigêmeo, porque o nervo trigêmeo é um nervo muito importante da face. E eu já ouvi falar muito da neuralgia, por ser uma dor constante, e dizem até que é a maior dor do mundo, o que é assustador, porque um acesso errado e você pode acabar tendo esse problema, talvez, para o resto da vida. Verdade, a inervação da face é muito importante durante qualquer cirurgia facial. Os dois principais nervos que o cirurgião deve dominar são o nervo facial e o nervo trigêmeo, como você citou, né? Não vou entrar muito nele, porque lá no nosso podcast, no nosso segundo podcast sobre anatomia aplicada à anestesia local, Gabi, ela detalhou ele completamente para vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só voltar lá no nosso podcast, que ela detalha ele bem direitinho para vocês. Mas, assim, que esses dois nervos são muito importantes, né? Fora a vascularização da face, que o cirurgião ele precisa conhecer a disposição dos vasos e trabalhar com pinças e afastadores de forma delicada, preservando ali o máximo possível da irrigação, que vai ser muito importante, inclusive uma cicatrização. Agora, muita gente ainda tem dúvidas sobre até onde vai a atuação do cirurgião bucomaxilofacial. O que ele realmente pode fazer? Pois é, isso ainda gera dúvidas, né? O Conselho Federal de Odontologia, o CFO, ele deixa bem claro que o cirurgião dentista tem a competência para atuar em procedimentos de alta complexidade, incluindo ali fraturas faciais, enxertos ósseos, remoção de tumores, reconstrução pós-trauma e até cirurgias estéticas faciais. Tem uma matéria, inclusive, publicada pelo CFE agora em 2005, que foi muito interessante, que foi daquele famoso caso da jovem que foi agredida pelo namorado com 60 socos. Não sei se você ouviu falar, Lívia. Vi sim, foi um caso muito triste, inclusive. E foi um bucomaxilo, né, que fez a cirurgia da paciente. Foi sim. Esse artigo ele destaca que esse profissional ele tem formação técnica e científica para realizar esses procedimentos com segurança. Dentro dos limites anatômicos da face, né, e do sistema estomatognático, né? Incrível, né? Antes eram apenas cirurgias na boca. Agora o cirurgião dentista faz reconstruções faciais. Tá aí, gente. Agora vamos falar das partes práticas. Quais são os principais tipos de acessos cirúrgicos usados na face? E o que o cirurgião precisa saber sobre eles? Vamos lá, gente. Os principais são o pré-auricular, submandibular, retromandibular, submentoniano e os intraorais, né? E cada um ele tem uma indicação específica e exige um conhecimento anatômico preciso. O acesso pré-auricular, por exemplo, é super conhecido, principalmente nas cirurgias de articulação temporomandibular e também em procedimentos que envolvem a glândula parótida. A incisão ela é feita da frente da orelha, ela acompanha o tragus e o grande cuidado é com o nervo facial, que eu falei para vocês agora, e seus ramos temporais, além da artéria temporal superficial, que passa bem próximo ali. Esse é um dos acessos mais seguros para quem domina a anatomia local, porque dá uma boa visibilidade sem causar muita cicatriz. E esse ponto da cicatriz pega muito na autoestima do paciente, né, Rai? Demais, Lívia. Para qualquer pessoa, a estética ela é um ponto muito delicado. Só que nessa incisão, assim,
como qualquer outra, né? Se o profissional não for cuidadoso, ele pode acabar atingindo um ramo do nervo facial e provocar uma parestesia ou até mesmo uma paralisia temporária. E o mais interessante é que esse acesso ele passou por várias melhorias ao longo dos anos, se tornando ali um padrão para cirurgias de ATM, já que combina uma boa exposição e um excelente resultado estético. E aquele corte embaixo da mandíbula, que a gente vê em alguns casos, é o submandibular? É isso mesmo, esse é o famoso acesso de Riston, né, que é muito utilizado ali para tratar fraturas do corpo da mandíbula ou realizar remoção de tumores. A incisão ela é feita logo abaixo do bordo inferior da mandíbula, seguindo do contorno natural do rosto, o que ajuda a disfarçar a cicatriz. Mas o cuidado principal é no nervo marginal mandibular, que é responsável pelos músculos do lábio inferior. Se ele for lesionado, o paciente ele pode ter dificuldade para sorrir de forma simétrica. Além disso, o cirurgião ele precisa observar a artéria e a veia facial, que eles cruzam ali nessa região e eles podem causar sangramentos intensos se forem atingidos. É um acesso seguro, mas requer muita precisão e experiência. Já o acesso retromandibular, por exemplo, ele é feito logo atrás do ângulo da mandíbula e é muito útil para cirurgias que envolvem o ramo no côndilo mandibular. A vantagem é que ele oferece uma visão direta dessas áreas, o que facilita ali no reposicionamento dos fragmentos ósseos em cada fratura, né? Mas ele também apresenta riscos, especialmente pela presença de veias retromandibulares e de ramos de nervo facial. Por isso, o domínio anatômico é essencial para evitar lesões e sangramentos durante o procedimento. E quando o acesso ele é feito por dentro da boca, Rai? Esse é um acesso intraoral, né? Muito usado em fraturas cicatrizárias e de corpo mandibular. A grande vantagem é que não deixa cicatriz visível, esteticamente ele é ótimo. Mas o desafio está na visibilidade e no risco de lesionar o nervo mentural, que ele sai próximo ao segundo premolar e ele é responsável pela sensibilidade do lábio inferior e do queixo. Ele é um acesso que exige muita delicadeza e prática, viu? Mas é excelente quando é bem executado. Além desses, ele ainda tem outros acessos, como o submentoniano e o coronal, que ele é usado em situações mais específicas, né, como reconstruções e fraturas complexas. Essas abordagens também podem ser bem usadas em cirurgias de harmonização facial, que ele mostra como o cirurgião dentista atua de forma ampla, como a gente já falou antes, né? Tanto em reabilitação funcional quanto estética. E para a gente visualizar melhor e entender melhor, Rai, dá um exemplo prático de como funciona esse conhecimento anatômico. Ele faz alguma diferença numa cirurgia? Vamos pensar no paciente com fratura no côndilo mandibular, por exemplo. Se o cirurgião entende que o trajeto do nervo facial e da veia retromandibular, ele consegue decidir se o melhor acesso é o pré-auricular ou o retromandibular. Com a escolha certa, ele evita a lesão nervosa, ele mantém a simetria facial e ele garante que uma recuperação funcional é completa, ou seja, o paciente ele volta a falar, a mastigar e a sorrir normalmente. Isso mostra que a anatomia ela não é só teórica, né? Ela é um guia e o sucesso para cada cirurgia. É como a gente já falou antes, o mapa do cirurgião dentista. Ai, adorei nossa conversa. Deu para entender o quanto o conhecimento anatômico é essencial para qualquer acesso cirúrgico na face. Sim, e o mais bonito é ver como a odontologia moderna ela se conecta com a cirurgia e com a estética, sempre buscando assim um resultado mais funcional e harmônico. O dentista tem um papel fundamental na reconstrução e na harmonização facial, porque trabalha com base científica, mas ele também trabalha com a acessibilidade e a arte. O que o cirurgião dentista faz em momentos como o da reconstrução facial, uma arte, né? Perfeito. Para finalizar, vamos dar sequência ao nosso questionário. Vamos deixar 2 perguntinhas aqui para vocês e vocês podem deixar as respostas nos comentários e vamos dar a resposta correta no próximo encontro. Pergunta número 1. Sobre a importância da anatomia aplicada aos acessos cirúrgicos da face, assinale a alternativa correta. Letra A.
O conhecimento anatômico é importante apenas para fins estéticos, pois o risco de complicações funcionais é mínimo. Letra B. A anatomia aplicada é relevante apenas nas cirurgias internas, não influenciando nos acessos externos. Letra C. O domínio da anatomia facial permite ao cirurgião planejar incisões seguras, evitar danos a estruturas nobres e garantir resultados funcionais e estéticos. Letra D. A anatomia da face é estudada apenas para fins acadêmicos e não interfere na prática cirúrgica odontológica. Letra E. O planejamento cirúrgico não depende da análise anatômica, mas sim da técnica utilizada pelo profissional. Questão número 2. Durante uma cirurgia, para tratar uma fratura de corpo mandibular, o cirurgião escolhe o acesso submandibular. Qual o cuidado anatômico principal deve ser observado nesse procedimento? Letra A. Preservar o nervo infraorbitário e a artéria maxilar. Letra B. Evitar lesão no nervo marginal mandibular e nos vasos faciais. Letra C. Proteger o nervo mentual e o músculo orbicular dos lábios. Letra D. Cuidar da artéria temporal superficial e do nervo aurículo temporal. Letra E. Evitar a seção do nervo alveolar inferior e da artéria da língua. Bom, gente, foi isso. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Odonto em Debate. Até o próximo, pessoal!